estar pregando a partir de hoje uma série de mensagens de 4 capítulos no livro de Jonas, o profeta Jonas. Então eu gostaria que você não só ouvisse hoje, mas que você viesse nos 4 domingos, aprender o livro de Jonas. Né? É um livro impressionante, é um livro que tem muitas coisas boas para nós aprendermos. Mas o texto base está em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. O texto base para a mensagem do livro de Jonas está em Mateus 12, do 38 ao 39, isso mesmo, 12, do 38 ao 39. Ou podemos estender ao 41, certo? Porque para mim o 39 tem algo que trata sobre o profeta Jonas. Mas nós podemos ir até o 41, tá certo? Do 38 ao 41 do livro de Mateus 12. Diz assim: então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, Jesus deixa muito claro nesse texto, e bem resumido mesmo, Jesus deixa muito claro, porque nós vamos nos deter, na verdade, no texto, no capítulo 1 de Jonas. É isso que nós vamos nos deter, é o principal. Mas Jesus deixa muito claro aqui que essa geração, ele deixa muito claro, essa geração adúltera, maldita, ele deixa bem claro. Que geração era essa que ele estava falando? Ele estava falando da geração, a geração estava fazendo uma pergunta para ele. Aquele lá, os escribas e fariseus, estava pedindo a ele um sinal. Eles estavam pedindo a Jesus um sinal. Mais ou menos hoje, as pessoas estão indo a muitas igrejas atrás de um sinal. Não é que Deus nos deu um sinal, não é que Deus nos faça um sinal, não é que Deus não esteja interessado em realizar um milagre, dar uma bênção para alguém. Não é isso, eu estou querendo dizer isso. Eu só estou dizendo o seguinte: temos que ter um cuidado para não ficarmos como esse povo, que estava pedindo, só estava atrás de Jesus à procura de um sinal, testando Jesus. Tem muita gente que, não, eu creio que aquela igreja tem Deus, se isso e daquilo acontecer. Isso é pecado. Está igual esse povo aqui. Aí o que Jesus disse? Um sinal vai ser dado a você. O sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Aí você pode abrir a sua Bíblia aí, em Jonas, no capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Tá certo? Então, Jonas, capítulo 1, deixa muito claro qual é o sinal que se discorre para o propósito de Deus quanto às perguntas e respostas que as pessoas têm de tudo sobre Jesus, sobre o que ele quer, como deixa de querer, ou por que não vem aquele sinal tal, por que milagres tal não aconteceu aqui, por que milagres acontecem ali. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Porém, Deus não realiza milagres, prodígios e sinais, sabe? Porque o ser humano está testando ele. Tem muita gente que fica testando Deus. Muita gente. Isso é perigoso, né? Então aí em Jonas, no capítulo 1 de Jonas, né? Nós vamos daqui a pouco
bem calmamente, mas eu queria que você deixasse aí bem aberta aí a sua Bíblia aí. Nesse texto, o texto base é aquele que, enquanto a relação entre a vida de Jonas e o que aconteceu com ele, com a mensagem de Jesus, tem tudo a ver com Mateus 12, certo? Essa relação está muito próxima e Jesus entendeu que aquela geração adúltera e mentirosa, maldita, estava querendo, não era o sinal que Deus ia dar para eles. Eles estavam querendo milagres miraculosos. Eles queriam ver coisas grandiosas, porém Jesus disse que o sinal que eu ia dar para eles é o sinal do arrependimento. Só. Então esse é o sinal que Deus está dando para nós. Arrependa-se. Arrependa-se. Uma coisa que eu fico pensando também, muitas vezes por que a gente pensa sobre o perdão de Deus? Sabia que tem pessoas que pensam que o perdão de Deus ele não é imediato? Você sabia que o perdão de Deus é imediato? Deus perdoa você imediatamente. Tem pessoas que acham que não. Passam dias se autoflagelizando, se auto-maltratando, sabe? Se punindo, achando que Deus não perdoa. Tem crentes vivendo assim. Quero dizer para você que quando você faz algo triste aos olhos de Deus, algo sujo aos olhos de Deus, e você se arrepende, como esse texto está dizendo que o sinal que Deus dá é o arrependimento, você se arrepende, Deus lhe perdoa imediatamente. Imediatamente. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Já pensou que se Deus demora a nos perdoar? Mas fica muito triste. Né? Então, Jonas é um personagem interessante. Se não posso dizer, Jonas é parecido com muitos de nós. Jonas é muito parecido com a gente. Principalmente quando a gente está naqueles dias de crise. Jonas é muito parecido com a gente. Principalmente se a gente compreendeu a mensagem de Deus, mas não está vivendo. Aí é que a coisa porque uma coisa é se você tem um conhecimento do que Deus quer para a sua vida e você não faz, então a coisa fica feia para você e para mim também. Entendeu? Conhecer a Deus tem que ser profundo, tem que ser algo assim de conhecer profundamente, conhecê-lo fazendo a sua vontade, o que Deus quer. É isso aí. Ou seja, qual é o contexto histórico? Vamos ver aqui o contexto histórico de Jonas. Jonas é o nome de um livro bíblico do Antigo Testamento. Vem depois do livro de Obadias e antes do livro de Miqueias. Segundo a interpretação tradicional, seria um relato biográfico do profeta Jonas, na qual Deus de Israel o terá mandado profetizar um povo chamado de Nínive, grande capital do Império Assírio, para persuadi-los a se arrepender ou seriam destruídos dentro de 40 dias. O livro de Jonas como profeta Jonas, como o profeta Jonas também, no capítulo 1, verso 1, diz que o profeta Jonas é filho de Amitai, o profeta, que profetizou no reino de Israel, certo? No 7º século antes de Cristo, no reinado do rei Jeroboão II. Você pode conferir aí, se você quiser, Jonas 1 fala que ele é filho, e 2 Reis, capítulo 14, verso 25, diz de que nacionalidade Jonas é, que local ele está, qual é o que ele pratica como profissão, como é que ele vive praticamente, qual é o seu ofício, profeta, filho de quem? Está lá tudo em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Outra coisa curiosa no livro de Jonas é Jonas e o peixe pré-histórico. Quem é que nunca ouviu falar sobre o peixe
figurativo. É alguém que não existiu, foi inventado. Mas, capítulo 1, verso 1 e 2 Reis 14, 25, prova que Jonas realmente existiu e tem geração. Tem parente, tem nacionalidade, tem ofício. Né? E uma linha diz, que é mais ou menos uma linha liberal, atribui que o livro de Jonas é apenas um conto de fatos, mais ou menos isso. É apenas uma parábola. Né? Já a outra linha histórica diz, não, o livro de Jonas foi um acontecimento, ou seja, até o acontecimento do peixe pré-histórico aconteceu. Tá? Ou seja, olha só o que diz, a história do peixe tornou famoso o livro, pois os evangelhos celebrizam a figura e a aventura de Jonas como sinal da morte e ressurreição de Jesus. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus afirma ficar 3 dias no ventre da terra. Depois ressuscitará como Jonas contou à noite do dia, como nós vimos lá no texto de Mateus, capítulo 12, do 38 ao 41. Eu vejo que o tema dessa mensagem não poderia ser outro, desse capítulo. Eu não poderia dar um tema principal a esse capítulo, porque esse capítulo só me mostra uma coisa: indiferença à missão. Nós vemos um homem, no capítulo 1 de Jonas, um homem que não está preocupado em fazer a vontade de Deus, principalmente com aquele povo chamado Nínive, os ninivitas, aquele povo de Nínive, por exemplo. Porque Jonas não está preocupado não quer pregar para o povo de Nínive, porque existia na história algo interessante. Os ninivitas, que eram do Império do Sírio, maltratavam e eram cruéis com a nação do povo de Jonas de Israel. Por isso que Jonas não queria pregar para aquele povo. Então aí vem o fato de que quando Deus diz a Jonas, vai lá e prega para os ninivitas, Jonas desobedece a Deus e tenta fugir da presença de Deus. Então eu vejo que é um homem que está indiferente. E não é só indiferente, né? Apático, que é a palavra indiferente, vem de apatia. O homem está, a apatia de uma missão, nós podemos dizer isso, a apatia de uma missão, é o que Jonas faz, ou seja, a indiferença de uma missão. Nós podemos ver um homem que está indiferente até mesmo à ordem de Deus. Aproveitando que o texto do capítulo 1, você pode observar, tem uma olhadinha, que Jonas está dormindo em certo momento no barco, despreocupado com o que Deus mandou, indiferente à voz de Deus e indiferente à missão que Deus lhe deu. Que coisa, né? Então, a palavra apatia, que é a mesma coisa que indiferente, é a falta de emoção, motivação ou entusiasmo. É um termo psicológico para um estado de indiferença, no qual o indivíduo não responde aos estímulos da vida emocional, social ou física. A apatia clínica é considerada depressão no nível mais moderado e diagnosticado como transtorno dissociativo de identidade no nível extremo. O aspecto físico da apatia se associa ao desgaste físico, enfraquecimento dos músculos e a falta de energia chamada letargia, que tem muitas causas patológicas também. O dicionário de termos técnicos de medicina e saúde, de Louis J. Lloyd Bray, registra a palavra apatia como termo psiquiátrico, com a seguinte definição. Olha o que significa apatia: estado caracterizado pelo desinteresse geral, pela indiferença ou insensibilidade aos acontecimentos. Falta de interesse ou de desejos. Apatia provém do grego clássico, apatheia. Pathos, em grego, significa tudo aquilo que afeta o corpo ou a alma. E tanto quer dizer dor, sofrimento, doença
no capítulo 1, verso de 1 a 3, nós podemos definir o quê? Número 1. Indiferente por causa do seu patriotismo, não querendo ser obediente ao comissionamento de Deus. O homem tomado, Jonas está tomado daquele patriotismo, ou seja, parece que nesse momento do texto bíblico de 1 a 3, do capítulo 1, Jonas, ele está tomado pelo patriotismo, aquele sentimento de vingança, porque as pessoas, o pessoal do império, o qual é cruel com a sua família, com o seu povo, entendeu? Ele fica com aquele sentimento de vingança. Por que Deus não escolheu? Por que Deus quer que esse povo se arrependa? Por que Deus me mandou para essa missão? Quantos de nós não ficaríamos se por acaso nós tivéssemos um atentado terrorista por outra nação? Nós não bateríamos aquela vontade de vingança por uma nação que quisesse destruir o nosso país. Talvez ficaríamos como Jonas. É o fato de Jonas que está assim. Então Jonas, ele não é um desobediente sem causa. Jonas não é um desobediente sem causa. Jonas é um desobediente por causa. Jonas tem desobediência por causa. Ou seja, qual é a causa dele? A causa dele é nacionalista, patriotismo. O homem não admite Deus. É como se estivesse dizendo assim: poxa, eu não acredito que Deus não esteja vendo. Deus não esteja vendo que o nosso povo, o povo dele, a nação santa dele está sofrendo. Como é que Deus permite? Como é que Deus quer que eu pregue para esse povo que mata o meu povo? É isso que está o sentimento que está em nós. É isso que está no coração dele. É isso que está dentro dele, a ira, aquela ira nacionalista, patriotista, aquela coisa de querer vingança. É como se ele estivesse dizendo assim: eu queria que Deus mandasse o povo e destruísse todos os ninivitas. Eu queria que Deus mandasse destruísse tudo, não mandasse eu pregar para eles o arrependimento. Mas Deus não vê assim. Deus vê diferente. Deus vê diferente. Mas por isso Deus, eu acredito que Deus não queria salvar os ninivitas. Deus também queria salvar Jonas. Deus queria salvar Jonas, porque Jonas não tinha amor próximo. Jonas era normal, com certeza, Jonas tem amor aos da sua nação, aos da sua família, mas não tinha amor pelas pessoas da nação cruel que faziam com que eles sofressem a crueldade. Né? 2. Jonas é indiferente e não disponível a um povo sanguinário, ou seja, Jonas não está disponível a um povo que é sanguinário, ou seja, um povo violento, cruel, sem piedade. Jonas não está nem aí. Jonas não quer nem saber. Olha só, tem muita gente que desobedece a Deus por besteira. Não estou aqui defendendo a desobediência de Jonas. Eu não estou defendendo que está certo, está errado. Ele tinha que fazer a vontade de Deus. Mesmo que ele estivesse cheio de rancores, cheio de ódio, mas ele deveria fazer a vontade de Deus. Acreditar que Deus sabia o que estava fazendo. Vocês estão entendendo? Aí, o que nós percebemos é o seguinte: aqui ele lembra, né? O povo é sanguinário, o povo é mau. E ele não quer se aproximar daquele povo. Imagine você no lugar de Jonas. Imagine Jonas imaginando as espadas e as lanças atravessando o povo dele nas horas de guerra. Imagina aí, que difícil. Complicada essa missão. Complicado. 3. Indiferente a qualquer coisa relacionada aos ninivitas. Ou a Deus, Jonas, até a Deus, Jonas é indiferente. Jonas é indiferente aos ninivitas. E Jonas, logicamente, porque Deus mandou ele fazer uma missão, ele se torna indiferente a Deus. Aí o que acontece? Vem para lá. Deus, indiferente com quem? A Deus que lhe chamou. Jonas, no texto aí, 1 a 3, capítulo 1, verso 3, você percebe que Jonas é indiferente a Deus.
Por quê? Porque o profeta, o servo do Senhor, que faz a vontade de Deus, ele não tem que estar questionando ou desobedecendo, mesmo que ele tenha qualquer razão. Eu me lembro agora de um fato que aconteceu no Brasil, me lembrei agora, nesse momento. Uma certa vez um homem entra numa casa, estupra a mulher dele, o camarada lá, mata ela, mata a filha, o cara faz um estrago. E certa vez esse homem é entrevistado. E ninguém sabia que esse homem era cristão. Ninguém imaginava. Então, quando foram entrevistar esse homem, que pegaram um psicopata, que pegaram o cara do maldito que fez isso, quando pegaram ele, entrevistaram ele, sabe o que aconteceu? Perguntaram para ele, o que é que se o senhor tivesse a oportunidade de pegar esse homem, o que é que você faria? Aquele homem disse assim, bom, eu não sei nem o que responder no momento que aconteceu, o que é que eu faria? O senhor acha que esse homem merece perdão? Aí o homem olhou para a câmera e disse, eu perdoo. Jonas não tinha esse sentimento. O sentimento de Jonas era de vingança. O sentimento de Jonas era o mesmo sentimento de crueldade que a nação inimiga tinha pela nação dele. Ou seja, Jonas adoeceu com o quê? Jonas adoeceu com o quê? Jonas adoeceu com a crueldade dos seus inimigos. Ficou também cruel. A ponto de ficar indiferente à paz. Né? Se Jonas fica indiferente ao seu próximo, os ninivitas, ou seja, Jonas não está nem aí. O que se Jonas tivesse na década de hoje, com toda essa parafernália de guerra que existe hoje, Jonas tivesse hoje um poste de bomba atômica, Jonas tinha pegado a bomba atômica e tinha lançado dentro da nação dos inimigos e acabar com eles. É esse o sentimento que ele tem. É esse o sentimento que ele tem. O sentimento nazista. Né? Você já viu aquele pessoal lá, uma coisa que eu lembrei agora, aquele pessoal lá que tem preconceito com nordestino, com homossexual, com negros, né? Aquela coisa toda, me desculpa a palavra, o idiota está achando que é tudo. Nós estamos, graças a Deus, no país mestiço, louvado seja o Senhor, minha descendência é africana também. É uma mistura de português com africano, de orgulho disso, sou mestiço. Entendeu o problema quanto a isso? Não tem nada contra quem tem uma família de geração pura, certo? Mas é idiota. A pessoa que entra nesse movimento aí, de estar perseguindo o homossexual, de estar perseguindo o nordestino, de estar perseguindo as pessoas negras, é um idiota. A pessoa dessa não tem juízo. Entendeu? É um psicopata sem razão, sem propósito. Então, é um sentimento injusto, porque ele está dentro do país mestiço. Em todas as cores, o nosso país é colorido, graças a Deus. Sabe? Nós estamos num país colorido, várias raças, todos juntos, graças a Deus não temos esses problemas. Eu não tenho esse problema. E quem tem esse problema, graças a Deus, é uma minoria fracassada. Né? Então, nós percebemos isso. Os Jonas não têm amor próximo. Os Jonas querem a destruição daquele povo e queriam o benefício do seu próprio povo. A ação de Deus para salvar Jonas e os ninivitas. Capítulo 1, verso 4 a 8, se você quiser dar uma olhadinha. Jonas 1, 4 a 8. Olha só uma coisa. Percebemos aí que Deus tem uma ação. Não é só com o povo de Nínive. Deus tem uma ação começando pela ordem dos fatos, com Jonas. A ação de Deus é com Jonas, primeiro. Mas também tem uma ação divina para com os ninivitas. Talvez, vou dar uma especulação aqui, talvez Deus tenha ouvido e visto o gemido dos ninivitas. Eu não sei se tem limite para isso, não sei se crueldade tem limite, mas talvez alguém clamou ali no meio dos ninivitas. Talvez Deus ouviu o clamor de alguém que
que não aguentavam mais aquela vida de crueldade. Alguém se arrependeu lá, ou talvez muito. Deus conhecia o coração daquele povo e por isso mandou Jonas e pregava naquele povo, porque Deus sabia o final da história. Não é? Deus sabia. Aí o que acontece? Número 1, a ação de Deus soberanamente move a natureza. Capítulo 1, verso 4 a 8. Olha só, a ação de Deus, número 1, a ação de Deus soberanamente move a natureza para salvar as almas de vida. Ou seja, Deus, quando quer salvar alguém, quando quer nos salvar, Deus move até a natureza, porque Ele é soberano. Ele move até a natureza. Deus moveu a natureza. Eu vou mexer com essa embarcação aqui. Essa embarcação aí tem um camarada lá que eu quero salvar ele. Eu quero salvar os marinheiros, eu quero salvar os univitas. Deus queria agora salvar todo mundo. Agora, olha, o que Jonas estava fazendo parecia assim, parece uma coisa meio louca, né? Querendo fugir de Deus, ninguém pode. Olha para a pessoa que está lá, você não consegue fugir de Deus. Você não consegue fugir de Deus, ninguém consegue se esconder de Deus. Ele achava isso. Deus é o único ser que consegue ser onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Ele está aqui, está na China, está no Japão, está nos Estados Unidos, está em todos os lugares ao mesmo tempo, em todos os locais. Ele conhece não. O que Deus é uma coisa soberana e sobrenatural. Certo? Só que a gente entender, porque é uma coisa muito além da nossa perspectiva pequena e humana. Aí ele tentando se esconder de Deus, estava aumentando mais o propósito de Deus salvar pessoas, porque quando ele foi para a embarcação, agora Deus não quis só salvar Jonas, Deus queria salvar os marinheiros e vidas. A ação de Deus, número 2, a ação de Deus reveladora aos supersticiosos. Hoje muitos estão como os marinheiros daquele mar. Deus queria salvar os supersticiosos marinheiros do mar. Quando Jonas estava lá dormindo, né? Tem muita gente que está como Jonas, dormindo, sem querer fazer a obra dele. Está lá, deixa eu morrer, deixa eu ir para o inferno. Né? Tem muita gente assim. Tem muita gente assim, não está nem. Né? Tem outros que não querem nem saber do evangelho, vão viver minha vida, estou com saúde, estou com dinheiro, ou então eu estou com saúde, eu tenho meu dinheirinho pouco, mas tenho, porque minha vida eu quero saber negócio do evangelho, não. Tem pessoas que estão assim. Se falar que é classe de gente supersticiosa, né? Que não confia em Deus, mas tem que de vez em quando tem que jogar um cursozinho. Né? Quando vê uma escada, não passa por baixo dela, passa pelo outro lado. Quando está na encruzilhada, faz o sinal da cruz. Né? Então os marinheiros eles têm esse perfil. Só que tem um porém entre Jonas e os marinheiros, o mais sensível a Deus é o marinheiro. É impressionante. Até os marinheiros têm mais sensibilidade do que Jonas. Tem o coração mais aberto para Deus do que Jonas. Jonas está lá dormindo, e a embarcação, e Deus manda uma tempestade, o mar vai aumentando a água, e a água vai aumentando, e eles vão morrer, e vão morrer, e vão morrer. Talvez você esteja assim, talvez você esteja vivendo uma tempestade em sua vida, em que você está dizendo, eu vou morrer, mas será que não é porque você deixou de ouvir a voz de Deus, como Jonas? E a embarcação da sua vida está sendo sacudejada para ver se você se acorda? Talvez seja isso. Aí tudo bem. Aí naquele negócio todo, aí ele disse, vamos jogar aqui, eu vou falar para ver que é sério. Até o demônio ajudou na missão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, olha, até o demônio ajudou na missão. Vou dizer por quê. O texto mostra que eles jogaram, fizeram ali uns búzios, jogaram uma macumbinha ali, vamos descobrir por que nós estamos sendo castigados aqui nesse barco. Aí o demônio vai à ponta. Quem? Jonas! Ah, meu amigo, o negócio da ponta lá é ele, o demônio aponta. O demônio é acusador. A Bíblia diz que o diabo é acusador. Então o diabo faz até a vontade de Deus acusando os
Deus para ver se ele se arrepende. Aí o diabo apontou, aí disse, é esse camarada, olha, você está trazendo essa maldição da nossa embarcação. Aí o texto diz que Jonas vai e ele joga o Jonas fora do mar. E volta tudo normal. Porém, todos eles se convertem a Deus. Salvo. Sabe disso? Eles largam a bruxaria, largam a idolatria, largam a macumbaria dele e se convertem ao Deus que fez. Por quê? Porque aquela ação desesperadora, né? Aquela tempestade que está ali, faz com que eles abram os olhos. Faz com que eles abram os olhos e vejam que o Deus de Jonas, que está atrás de Jonas, querendo salvar Jonas, é o Deus verdadeiro e eles quebram a decisão. Talvez se Deus mandasse os marinheiros pegar com os indivíduos, tivesse pegado a missão de Jonas e dado os marinheiros, eles iam ver. Para você ver o nível de coração duro de Jonas. Olha a pessoa que está sendo aqui, não seja Jonas, não. Não seja. Que triste, mas é um fato. Tem pessoas ainda, você acredita que eu conheci pessoas que, quando olham para os personagens da Bíblia, acham que são homens perfeitos, mulheres perfeitas. Você viu isso? Isso não existe, não. Eu vejo aqui um homem que, para mim, na minha opinião, precisaria nascer de novo em Cristo Jesus. Eu vejo um homem que precisa ter ele só tem um ofício. É mais ou menos como um sacerdote que conhece a letra, conhece a palavra, mas não tem o Espírito de Deus. Não tem mesmo o Espírito. Conhece a letra, mas não conhece o Espírito de Deus, porque não mora nele. O Jonas, ele aparenta isso. Aparenta um homem que conhece o propósito, as leis, a palavra, mas não vive isso. Não vive a palavra. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Então, 3. Jonas, a indiferença. Deus, a interferência salvadora, solução. É o que nós vemos. Deus, Jonas é a indiferença naquele barco. Toda essa história, todo esse propósito, Jonas é a indiferença, é a parte, não quer nem saber. Mas Deus é a interferência salvadora. Deus interfere na história. Deus salva o marinheiro e traz a solução para aquela embarcação que está aperreada, que está completamente ali, né? Aquela embarcação que está ali totalmente perturbada com aquela tempestade de vida. Aquela embarcação que está ali pensando na morte. Deus traz a solução quando tira o rebelde, quando tira o desobediente da embarcação. É impressionante, mas é desse jeito. 4. A intervenção divina traça seu propósito ao fujão, pressão nele. O que acontece? Joga o camarada no mar. Tira ele, porque é ele. Aí trouxe a solução. Tudo calmo. O que é que Deus faz? Vamos pressionar esse fujão. Aí, o peixe, engole Jonas como alguém engole uma mosca quando está de boca aberta. Engoliu, lá foi Jonas parado anos no ventre do peixe. Olha lá, o homem começa a entrar em crise. O homem começa a ser disciplinado. Por quê? Porque não quer obedecer a Deus. O homem Jonas começa ali o trabalho de Deus na vida dele para ver se ele se abstém de tanto desamor, de tanta falta de sensibilidade, de falta de obediência a Deus. Começa o trabalho de Deus em quebrantamento na vida de Jonas. Dentro de onde? Olha que lugar, gente. Na barriga do peixe pré-histórico. Que coisa! Para você ver como Deus move a natureza. Até animais irracionais Deus usa. Você vê, para poder o seu
desespero se apodera quando desesperados, quando os desesperados estão, o desespero se apodera. Quando desesperados, que reação teremos? Olha só, o desespero se apodera. Quando desesperados, que reações teremos? Então Jonas entrou em desespero. Qual seria o sentimento que Jonas teria dentro da barriga no peito da história? De fazer parte da digestão. Morte. Uma morte se apoderou de Jonas. Sentimento de que? Agora, como diz aqui o dito popular, já era. Acabou-se tudo. Não tem mais jeito. Fui desobediente. A consequência da desobediência? A morte. Consequência do pecado? A morte. O que a Bíblia diz? O salário do pecado?